Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, com alegria e satisfação, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Dizer da minha felicidade de retornar a este abençoado estado do Ceará, e desta feita, nesta abençoada igreja, aqui em Beberibe, igreja pastoreada pelo meu amigo, pastor Walter, que é o nosso vice-presidente no Fórum de Missão do Nordeste, e tenho a alegria de tê-lo como amigo, companheiro, e a Igreja do Senhor, a Semadec, é uma parceira do Fórum de Missões. A Secretaria de Missões no Ceará é um modelo a ser seguido por outros estados, porque é uma secretaria organizada, é uma secretaria envolvida, é uma secretaria de pessoas apaixonadas pelo que faz, e tem um secretário que ama a obra missionária. E alguém pode dizer, pastor, existe secretário que não ama missões? Está cheio. Tem pastor que não ama a igreja, né? Tem gente pregando que não ama a obra de Deus. Então, é uma tragédia você ver alguém trabalhar com missão e não amar missões. Ele se torna um inimigo da obra, às vezes sem nem saber. Mas aqui o Ceará está de parabéns. E eu quero parabenizar a Semadec, que é uma parceira do Fórum de Missões. Na verdade, o Fórum de Missões nasceu praticamente aqui no Ceará. Já tem 20 anos, este movimento que tem incendiado o Nordeste, e agora está servindo de exemplo para o Brasil, porque o nosso presidente da Convenção Geral, o pastor Wellington Júnior, já nos disse que vai usar esse modelo para o Brasil, para unir os missionários e as missões de todas as regiões. E eu quero aqui parabenizar vocês, parabenizar pelo trabalho do Nordeste para Cristo esse ano, que foi maravilhoso, os irmãos envolvidos na obra de Deus, e eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Walter, de toda a secretaria, de todos os que são envolvidos neste trabalho, pastor Jaime, pastor Carlinho. Pastor Carlinho recebeu uma vitória no Fórum de Missão em Natal, né? Então ele já é fruto, né? Glória a Deus. É que o casamento começou lá, glória a Deus. Então, Deus abençoe, pastor Carlinho, o irmão Diego, que nos conduziu hoje. Louvar a Deus pela vida do querido pastor de Paulo, é um homem de Deus. Tive o prazer no outro ano de ir na sua casa, e ele está a caráter. Eu vou arrumar uma roupa dessa, glória a Deus. Ah, bonito, Deus abençoe ele, sua esposa. É um escritor incansável, ama a obra de Deus, e não tem medo de falar o que é para ser dito. Hoje a gente tem uma geração toda cheia de mimimi, que não pode falar a verdade, que se ofende com a verdade. Mas o nosso irmão de Paula, ele joga duro, glória a Deus. Meu amigo pastor Josiel, é um amigo nosso, os demais pastores, missionários, Deus abençoe. Trago saudação do pastor Valdomiro, presidente da convenção, que falou comigo hoje sobre o que estava vindo ao Ceará, e mandou um abraço ao pastor João Gonçalves, presidente da convenção, e a todos os irmãos aqui no Ceará. Meus irmãos, parabéns pelo 4º fórum. Eu notei algo muito bom quando eu cheguei aqui, é que é um fórum de missão de pessoas pentecostais, né? Que adora, que glorifica, que louva o nome do Senhor. Eu tenho dito que tem uma geração nova chegando, que às vezes não gosta de missões, porque algumas pessoas falam de missão de uma forma tão chata, que o pessoal mais novo dizia, eu não gosto desse negócio não, o culto de missão é chato demais. Não, a gente tem que incendiar o culto de missão. Nós somos pentecostal, nós somos servo de Deus. Fala de uma forma que as pessoas entendam o que está sendo dito. Tem irmãos que vai dirigir um culto de missão que nem ele suporta, ele só não vai embora porque está escalado. Entendeu? Ele dá vontade de ir embora, mas como ele está escalado, aí um negócio chato, uns relatórios longos, uns hinos mal ensaiados, umas mensagens provocadoras que não alimentam. Aí os meninos dizem, eu não gosto de missão.
Não, a gente tem que falar de missão de uma tal forma que essa garotada que está chegando diga: eu quero ser missionário, eu quero fazer missão. Rapaz, que culto, que... E isso é interessante, é só a gente observar a Bíblia como ela é. Então eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Eu trouxe 2 dos meus livros que eu escrevi. Esse aqui, O Segredo da Obra Missionária. Eu digo aqui nesse livro que tem muita gente machucado fazendo a obra de Deus. Pastor Portela, dá um abraço ao pastor Antônio José. Tem muita gente machucado porque ele está fazendo a obra de Deus, mas ele não conhece Deus. E é um perigo fazer a obra de Deus sem conhecer o Deus da obra. Porque você pode fazer do seu jeito e Deus não aceita que ninguém faça do seu jeito. A obra não é nossa, a obra é dele. E o dono é exigente. Eu digo aqui nesse livro que pior do que nenhum é qualquer um. Né? Imagina uma cidade que não tem polícia. Aí, porque não tem polícia, você dá uma arma a um bocado de doido. Na hora que o doido endodiar, o primeiro a sobrar é você. Então tem gente que por necessidade vai colocando pessoas para fazer o trabalho, sem ter uma experiência com Deus, sem conhecer Deus. E eu trabalho isso aqui, e algumas coisas que eu vou ministrar está aqui nesse livro. E eu escrevi esse livro agora recentemente, que é O Segredo da Verdadeira Esposa do Pastor. Esse livro serve para esposas de obreiro. Ou classe mal compreendida na igreja é esposa de obreiro. É uma coisa séria. Elas são cobradas para pregar, para cantar, para reger. Algumas são cobradas para zelar a igreja e ainda ser magra. É uma perturbação, irmão, não tem como. E aí tem um bocado de mulher de obreiro doente, porque a cobrança é muito grande. Aí eu trabalho aqui sobre a perda de nome. Mulher do pastor, como é o nome da mulher do pastor? A mulher do presbítero, como é o nome da mulher do presbítero? A mulher do diácono, né? Esposa de advogado não é advogada, mas esposa de pastor tem que ser pastora. Existe pastora na Bíblia? Eu trabalho isso aqui. E eu trabalho também essa questão de algumas esposas de obreiro que não se envolvem com nada. Você pensa até que o irmão é padre, porque ele nunca está com a esposa. Você encontra o irmão, cadê a sua mulher, meu irmão? Não anda com a mulher. E tem umas esposas de obreiro que recebem o dom de Lady Di, chega na igreja parecendo uma madamezinha, não fala com ninguém, não se envolve. Aí eu trabalho aqui sobre a esposa do obreiro Mical. Fica de longe julgando, reclamando do marido, né? Eu trato vários assuntos, tem várias esposas de pastores que participam aqui desse livro. Quem desejar está aqui fora, nessa barraca aqui, quando eu cheguei já estava lá. Você pode adquirir cartão, Pix, dinheiro, só não vendo fiado, para não comprometer a salvação de ninguém. Porque tem gente que deve até a cantina da igreja. Nossa. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em um texto. Na verdade, eu estava observando o texto que o pastor de Paulo leu aqui, e eu estava já inclinado, quando eu fui orar para ministrar aqui para os irmãos, esse texto, mas o Senhor me levou a um outro texto, que tem a ver com a temática que foi escolhida para esta noite, para este fórum. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 19 e o versículo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 e o versículo 20. Quem encontrou o texto? Então vamos ler esse texto esta noite. Eu vou ler o 19 e os irmãos, por favor, leia o 20. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Versículo 20, todos, por favor.
Amém. Esse texto eu tenho certeza que ele é conhecido de todos os que amam missões. Haja visto que não tem como você amar missões e não amar o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos poderia ser chamado o livro missiológico, o livro de missões. Como foi que iniciou esse trabalho, que é a missão principal da igreja? Aqui está falando da fundação da igreja de Antioquia. Para que nós possamos entender, existem várias Antioquias na Bíblia. As duas mais famosas é a Antioquia da Psídia e a Antioquia da Síria. Esta Antioquia aqui é da Síria, que era a terceira maior cidade do Império Romano. Naquela época, Roma tinha o controle sobre o mundo. E Antioquia era uma cidade com 500 mil de habitantes. Uma mega cidade para aquela época. Hoje, uma cidade com 500 mil habitantes já é considerada uma grande cidade. Já tem segundo turno nas eleições. Já é um polo para as cidades que estão à sua volta. E no capítulo 11, o Lucas, o escritor da carta do livro de Atos, ele nos mostra como foi que esta igreja, ela foi fundada. Eu vou abrir um parêntese e vou observar algo anteriormente e depois eu volto para este texto. Quando nós tratamos de obra missionária, não é uma opção da igreja. Fazer missões não é uma opção do cristão. Você escolhe ser cristão e automaticamente é um missionário, ou não ser cristão. Não existe a possibilidade de você ser um cristão genuíno e não ser amante da obra missionária. Spurgeon usa uma frase fortíssima. Ele diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Por quê? Não tem como você ser um cristão de verdade se você não amar aquilo que Cristo ama, aquilo que Cristo tem como prioridade. Já foi lido aqui na leitura oficial que a ordem que Jesus deu à igreja pós-ressurreição foi essa: ide. Mas não é ide só aos 4 cantos de Jerusalém, ide por todo o mundo. E não é ir para bater papo, não é ir para fazer fã, não é ir para gerar seguidores. Vão e façam discípulos de todas as nações. Mas não é só um movimento. Batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não disse: olha, façam como quiserem. Não. Jesus não disse: quando vocês quiserem, façam. Não. Quando vocês se tornaram discípulos de Cristo, a ordem é essa: vá pelo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Só que nós vamos ter que decidir de que igreja nós fazemos parte. Se nós fazemos parte da igreja de Jerusalém, ou se nós fazemos parte da igreja de Antioquia. Pastor, me explique. A igreja de Jerusalém só faz o que é para ser feito na dor, na perseguição, na tortura. Tem gente que para se entregar ao chamado, Deus tem que arrebentar com a vida dele, Deus tem que tirar tudo dele. Aí depois que ele não tem nada, ele diz: eis-me aqui. Aí Jesus diz: porque não foi antes, precisou eu acabar com tudo para tu ir. Então tem gente que ele é resistente, ele recebeu uma ordem, mas ele não vai numa boa. Tem gente que para ir Deus tem que tocar fogo no carro dele, Deus tem que falir a empresa dele, Deus tem que tocar na saúde dele. Aí quando ele está lá no fundo do poço,
aí ele lembra da chamada, aí ele lembra da promessa, aí ele lembra das almas, aí ele lembra do país que Deus chamou ele. Essa é a igreja de Jerusalém. Observe que o texto aqui está dizendo: e a igreja de Jerusalém se move para fazer missão transcultural quando a perseguição vem sobre ela. E aí eu preciso dizer algumas verdades aqui esta noite. Não me tenha mal, não se zangue comigo, mas Deus sabe aonde tocar na gente, para a gente fazer o que não quer e não gosta. Deus sabe aonde tocar na igreja brasileira, para ela se despertar para fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. E aí eu vou dizer uma palavra com temor e temor: se nós não acordarmos urgente, o céu já está se programando para nos apertar, para que possamos sair do nosso comodismo. Mas Deus não vai deixar que as coisas continuem do jeito que está. Tronos estão sendo erguidos, pessoas estão pensando ser donas da igreja de Cristo, e o dono está dizendo: se não vai por amor, vai pela dor; se não vai naturalmente, vai naturalmente, mas tem que cumprir a ordem de Jesus, que é ir às nações. Pergunta para esse irmão que está perto de você: você vai naturalmente ou naturalmente? Você não leva nada. Seus cargos outros ocuparão, e daqui uns dias ninguém saberá quem é você. Agora olha para mim. Eu já cheguei em aldeia na África, com 600 famílias numa aldeia. As casas não tem nada. Eu nunca imaginei que uma pessoa morava em uma casa que não tem nada. Mas é nada, nada. Não é nada coisinha, não, é nada. Uma menina chegou e disse: ô pastor, o senhor chegou, eu vou lhe mostrar minha casa. Uma casa de palha, chão batido. E eu entrei, me abaixei para entrar. Quando eu entrei, cadê? Não tem um tamborete, não tem uma cadeira, não tem uma mesa, não tem um fogão, não tem uma geladeira, não tem uma cama, não tem nada. Eu disse: meu Deus, mas... E aí o irmão disse: mas como o senhor é o pastor, nosso presidente, nós preparamos uma casa só para o senhor. Eu já estava com 2 dias sem tomar banho, uma poeira terrível. Eu nunca vi uma coisa daquela. Os irmãos dançam o culto inteiro, termina o culto, deita ali na igreja mesmo, dorme, e no outro dia já levanta cantando de novo para o culto. Eu fui num lugar na África que o culto demorava 8, 9 horas de relógio de culto, e não me avisaram. E eu fui para o culto achando que era 2 horas. Cheguei lá, deu 2, deu 3, deu 4, deu 5. Eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida. Eu pensei que eu ia morrer num culto. Eu nunca pensei que eu ia morrer num culto. Porque eles não sabem cantar sentado. Eles cantam e eles não querem só dançar, ele quer que você dance também. E a gente assembleiano foi proibido de dançar a vida inteira. A gente não sabe dançar, é uma luta. E tem um trenzinho, e bota você no trenzinho, e pega um apito, e tal, e para. Eu disse: meu Deus do céu, eu vou morrer. Preguei. Quando não acabava mais, pregue mais, pastor, tá legal. E eles têm um negócio da capulana, aí pega a capulana quando eles estão gostando, aí ele pega a capulana e passa nos seus pés, e tá dizendo: gostei. Eu tô dizendo: não, não aguento. Aí depois de uma luta daquela, disse: agora a gente preparou uma casa para o senhor. Eu digo: glória a Deus, pelo menos tem um banheiro, tem. Eu entrei na casa, já me bati, acabou a casa. Bati na parede da frente. Isso acabou a casa, pastor, é a sua casa que precisa ficar. Eu disse: amém, glória a Deus. E eu não sou de perguntar, né? Eu não sou. Se a pessoa, o que a pessoa me der, eu não sou de questionar. Mas eu perguntei, eu só fiz assim, eu digo, assim, uma cama. Não, para o senhor a gente preparou uma esteira. Amém, glória a Deus. E eu vi que era tudo fechado. Eu digo: se eu fechasse de tudo, eu vou morrer. Aí eu perguntei assim: pode dormir com a janela aberta? Ela disse: puder, pode, mas tem umas onças que passam. Eu digo: fecha, fecha.
Agora olha para mim, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Eu estive agora inaugurando uma igreja creche no Zimbábue, um lugar que um ditador destruiu o país, nem moeda tem mais do Zimbábue. O Zimbábue agora usa o dólar americano, não tem nem moeda, tudo acabado. E eu cheguei lá, os irmãos congregando debaixo de uma árvore, e eu cheguei, o Espírito de Deus me disse: construa uma igreja aqui. E é uma luta construir uma igreja com dólar, o dólar nas alturas. E a gente inaugurou a igreja creche, e quando eu estive lá, uma africana me chamou e chorava, e ela dizia: tu atravessou o oceano e olhou para nós. Eu vejo Deus em você, pastor. Eu vejo Deus na tua vida. Oh, Jesus. Como é que tem gente que não sente o clamor? Tem gente gritando na Indonésia, tem gente chorando e gemendo na Ásia, e a igreja está na sua zona de conforto, nos seus cultos, nos seus congressos. Eu preciso pontuar algumas coisas. Repita comigo: não haverá crescimento. Não cumpriremos a ordem de Cristo se tivermos a mente fechada e não quebrarmos alguns paradigmas. Muitos líderes são contrários à obra missionária e dizem assim: em vez de gastar dinheiro lá fora, vamos investir em nossa cidade no evangelismo. Invista, mas não esqueça que se alguém não for lá, não vai ter ninguém para dizer. Outros dizem: enquanto nós não ganhamos nossa cidade, não vamos fazer missões. E outros dizem: nós não temos condição financeira. É mentira. O problema de missão não é dinheiro. O problema de missão é coração apaixonado, é vida obediente. Eu enviei agora uma família missionária na época da pandemia para o interior de Moçambique. Nunca faltou o recurso. Porque a matemática de Deus não é assim. A matemática de Deus não funciona assim: você tem para fazer. Não, você faz e não falta. Olha para o seu irmão e diga: hashtag fica a dica. Diga para ele: hashtag fica a dica. Deus não dá você para você fazer. Você se move e o céu trabalha para você não ter falta. Vai. Quem espera ter para fazer na obra de Deus, nunca vai fazer. O azeite só acaba quando os vasos, o azeite só para quando os vasos acabam. Nunca faltou. Interessante, além de, olha como é a matemática de Deus. Não é guardar para ter, é dando que se recebe. É melhor dar do que receber. Interessante, eu mandei o casal de missionário, a família missionária. É uma luta você manter um missionário hoje em alguns lugares. O visto é anual, é caríssimo, e tem uma série de coisas. As passagens estão um absurdo. Nunca faltou dinheiro para o sustento. Nunca faltou dinheiro para comprar o carro do missionário. Que é outra coisa. Não mande missionário para ficar lá sem condição de fazer. Você tem que mandar o missionário e cuidar de forma digna do missionário. Aí compramos um Corolla para o missionário, e aí tem irmão que é atribulado porque ele anda de Uno, mas o missionário anda de Corolla. Não se meta. Deus honra quem ele chama. Deus honra quem chama. É que na verdade tem uns irmãos que é ciumento. Quando ele chega no lugar, você precisa entender primeiro que um Corolla em alguns lugares tem o valor de um carro popular aqui. Segundo, se você comprar um carro que ele anda quebrando, você vai gastar muito na obra missionária. Terceiro, se você não der condição missionária, ele não vai poder fazer o que é necessário. Tem gente que manda o missionário e diz: vamos orar, e o bichinho está lá andando de jegue, vamos orar. Aqui eu tenho certeza que os irmãos já mudaram a mentalidade, mas em alguns lugares tem gente que pensa que missão é só comer rato, mandar uma foto com os meninos todo desnutrido, e aí os irmãos choram: oh, glória a Deus, o irmão está fazendo a obra. Se o missionário disser: Deus tem me abençoado, não precisa mais de oferta não.
Aí a gente gerou uma geração de gente treiteira, que tem que contar derrota para tirar oferta. Não. Eu digo na igreja que eu sou pastor, se vocês esperar aqui, eu ficar dizendo, irmão me ajuda pelo amor de Deus, irmão me ajuda pelo amor de Deus. Não, nunca espere isso. Eu vou chegar sem R$1 no bolso, e eu vou te ensinar a ofertar, mas eu não vou contar derrota para você dar oferta. Isso aqui não é esmola. Me dá uma tristeza, o cara me convida, e no final do culto diz, irmão, fique em pé aí, pastor. Ajude o homem de Deus. O irmão precisa de um leite das crianças. E eu dizendo, quem te pediu? Eu não te pedi, eu não te falei nada. Já tem outros que pegam oferta. E um dia eu cheguei num lugar, o irmão pegou uma oferta. Abre o bolso, pastor, abre o bolso, pastor. Abre o bolso, eu digo, é droga, irmão, é droga. Que negócio escondido é esse, irmão, pelo amor de Deus? E o bolso do paletó estava fechado. Eu agora abri os bolsos, está tudo aberto, irmão. Mas precisa esse negócio escondido. Abre o bolso, abre o bolso, abre o bolso, abre o bolso. Um negócio errado que precisa ser trabalhado, irmão. Digno é o obreiro do seu salário. Você sabe qual é um dos requisitos que Deus tem abençoado a igreja que eu sou pastor? Uma igreja que tem 14 anos de emancipado. A Bahia tem 600 campos. Eu assumi uma igreja num galpão de Madeirite, rendia R$450. Hoje nós somos a 10ª igreja do estado de 600 campos. Você sabe qual é o segredo do crescimento da igreja? Primeiro, quem manda nela não sou eu só sou um escravo do dono. Segundo, a prioridade não é as minhas coisas, é as coisas de Deus. Terceiro, eu honro quem Deus honrou, e eu atraio a bênção para mim e para a igreja. No dia que você encontrar alguém que é gente de Deus, que anda assim com Deus, trate com honra. A Bíblia diz que quem recebe galardão, profeta na condição de profeta, receberá o quê, irmão? Galardão de profeta. Dá um carrinho bom, missionário. Então, o missionário está lá. Aí tem que tirar umas fotos do pessoal, os meninos tudo catarrento. Nós estamos fazendo missão. Isso aí é fácil, irmão. O treteiro também faz isso. Dorme o dia todo, na hora de mandar o relatório, vai lá no lugar mais pobre, canta um hino. Você já viu agora uma propaganda que tem? Aí se prepara para jogar água e faz o cálculo para voltar e fechar a porta. E tem alguém filmando. Aí ele chega, tem um grupo assim, aí eles pegam a água, jogam nas pessoas. Aí as pessoas voltam furioso. Aí ele fecha a porta e começa a gravar. Calma, pessoal, já vou abrir. Calma, pessoal. Eu sei que vocês querem comprar, mas calma. Tem gente assim, vendendo dificuldade para poder ter dinheiro para a obra de Deus. Essa obra tem dono. E vou dizer uma coisa aqui: se alguns meter a besta e não quiser contribuir, pode fazer como Deus mandou. Deus vai mandar o recurso de gente que quer ajudar. Deus vai mandar. Agora temos que mudar o que? A nossa mentalidade. Nós precisamos entender que a nossa mente tem que ser aberta. Quebrar paradigma não é inovar, não é dizer que está tudo errado e agora você está acertando tudo. Quebrar paradigma é deixar a mentalidade ser renovada pelo Espírito Santo. Quer ver uma coisa, irmão? Tem irmãos que não conseguem alcançar nem a cidade dele, porque na cabeça dele evangelismo é só de um jeito. Aí ele pega uma caixinha de som com a boca de 10, chega numa praça e fica: eu consigo, andei, pedido, vaguei. Ótimo! Mas em alguns lugares os meninos não param para ouvir. Novamente, isso aqui é palavra de Deus, aqui não muda, mas a estratégia muda. Bota um menino vestido de soldado para apresentar um teatro mudo para você ver se não para todo mundo para ouvir. Não, pastor, mas na minha época não era assim. Na sua época nem televisão tinha. Um dia desse eu peguei um obreiro bem antigo, ele disse para mim: pastor, porque eu gosto do senhor, mas esse negócio aí de estratégia, eu não concordo. Eu digo: pronto, então a partir de hoje, quando o senhor for no dentista, diga para o dentista que o senhor quer arrancar o dente na moda antiga. É sem anestesia, é no alicate. Ele olhou e disse: sangue
sangue de Jesus tem poder. O que é isso, reverendo? Quer a modernidade para não sentir dor, mas não deixa Deus transformar a mente para alcançar vidas. Está na hora da igreja abrir a mente. Um dia eu vi a igreja de Imperatriz. Você sabe que a igreja de Imperatriz é um exemplo de uma igreja missionária no Nordeste, no Brasil. Aí um dia eu vi eles botando um culto, o culto do Arrocha. Olha que coisa, né? E botou uma propaganda na rua, culto do Arrocha na Assembleia de Deus. Meu irmão, chegou de noite. Aquele templo pega 12 mil pessoas sentadas, lotado. Aí todo mundo cantou os hinos e os irmãos lá dizendo, e aí, o Arrocha? Que hora é o Arrocha? Os pecadores, né? Aí na hora do pregador, o pregador chegou com um parafuso desse tamanho, uma porca desse tamanho, e disse, hoje eu vou pregar os arrochos de Deus. Primeira arrocha, santidade. Fez o apelo, 100 e tantas almas naquele dia aceitou Jesus. Olhe para mim aqui, mudou o que a palavra? Nada, só usou a estratégia para atrair os bestalhados. Quem é pescador aqui? Quem é pescador? Quem é pescador? Não é de homem não, pescador de peixe mesmo. Olhe para mim, escute aqui. Tem peixe que não vem com minhoquinha não. Víscera de galinha só vem com camarão. Ele passa assim, vê uma minhoquinha e diz, quer me pegar com uma besta. Olha a estratégia do pescador. Ele bota a isca que o peixe gosta. Ele não bate a vara na água, com jeito para não assustar. Espera o peixe pegar a isca. E tem que ter todo jeito para puxar. O problema é que tem gente que quer tratar o peixe antes de pescar. Aí ele já manda um recado, você vai vir e você vai ver. Não pense que você vai vir e vai ter vida fácil, não. Você vai vir, mas vai sofrer. O cara diz, rapaz, você é doido, não vou não. Eu digo sempre que se alguns irmãos estivessem no lugar de Paulo, quando o carcereiro perguntou, o que é que eu faço para ser salvo? O carcereiro tinha se matado. Porque alguns irmãos iam dizer, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. O cara dizia, eu vou me matar que é melhor. Olha o que Paulo diz. Você quer ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aí alguém diz assim, pastor, mas o senhor quer dizer que a Assembleia de Deus modernizou? Não, a Assembleia de Deus tem que continuar a mesma. Nós somos uma igreja linda, nossa história é linda, o Espírito Santo trabalha nela. Eu estou lhe dizendo que primeiro você ganha, depois você trata. Primeiro você ganha, usa todas as estratégias para atrair, e depois aí vem escola dominical, vem discipulado, vem ciclo de oração, curso de doutrina. Bora que eu vou encerrar. Diga comigo assim, irmãos de Jerusalém, escolhendo a quem pregar. Forte, diga, olharam para Antioquia e desprezaram a cidade. Agora levanta as duas mãos para o céu e diga, mas Deus tinha uns anônimos que entrou na cidade. Olha o que o texto diz, por causa de Deus, e havia entre eles alguns homens, cíprios e de Cirene. Qual era o cargo deles? A gente não sabe. Qual é o nome deles? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que eles entraram na cidade e anunciaram o Senhor. E eu vou lhe mostrar qual é o segredo. Diga comigo, o segredo não é falar bonito, é a mão do Senhor
estendida sobre você. O texto diz assim, ó, e a mão do Senhor era com eles. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Os dispersos pensavam que só tinha direito de serem salvos eram os judeus. Esse tem sido o problema de algumas pessoas em relação aos ciganos, quilombolas, índios, traficantes, prostitutas, ladrões, ricos. Existem condomínios fechados em lugares de alto padrão que o crente não entra para fazer o trabalho de Deus. Onde eu moro é um lugar de praia. E eu comecei a olhar aqueles condomínios e disse, eu preciso entrar. Mas lá você não pode fazer evangelismo, lá você não pode abrir igreja. Aí eu criei uma equipe de fazer culto nos lares. Os síndicos dizem, aqui não pode ter igreja. E eu dizendo, eu já estou com a igreja aí já há tempo. Eu chego na casa de uma pessoa e reúne 10, 20 pessoas. Na casa do outro, 10, 20 pessoas. Não tem placa, mas o nome do Senhor está sendo glorificado e Deus está salvando e Deus está levando as pessoas para a igreja. Olha para o seu irmãozinho, faz uma coreografia para ele. Olha para ele e diz assim, ó, bota essa mente para funcionar. Olha para ele, ele já deve estar zangado, porque apanhou aqui, ele pode estar assim sensível, porque tomou umas porradas, mas com jeitinho, olha para ele e diga, deixa Deus renovar a tua mente. Não vai com caixa de som, bora de casa em casa. Não dá de casa em casa, bora através das crianças. Não dá através das crianças, bora fazer alguma palestra. Ninguém segura a igreja de Deus. Ninguém segura o evangelho. Esse negócio de acepção de pessoas é tão sério que Deus pegou Saulo, quebrou todo, botou na casa de Judas, fez ficar cego e foi na casa de Ananias. Ananias, sim senhor, tem um homem aí esperando você liberar o ministério dele. Amém, senhor. Inclusive já avisei ele que você está chegando, profundo. E outra coisa, você vai chegar lá e vai ser mistério. Meu Deus, o nome do homem é Saulo. O que, senhor? E olha o argumento lógico. É ele. Senhor, nós temos ouvido muito sobre esse homem. Esse homem é perturbado. Aí eu amo o Senhor. Ele diz assim, ó, para você, Ananias, eu não sei quem é ele. E não é você que escolhe. Você só tem a unção para orar. Então para de conversa que para mim é vaso. É vaso. É vaso. Escolhi. Eu vou dizendo umas coisas aqui, você vai dizendo só Paulo, tá bom? O maior escritor da Bíblia. Poxa, cadê? O maior escritor da Bíblia. Se me pirraçar, eu pirraço. A gente fica a noite toda aqui, Paulo, tá bom? Então bora melhor aí. O maior escritor da Bíblia. O maior escritor da Bíblia. O homem que mais fez missão no Novo Testamento. O homem que revolucionou o mundo da época. O homem que pregou para reis e poderosos. O homem que colocou as bases doutrinárias da igreja. O homem que recebeu diretamente de Deus e escreveu as cartas pastorais e eclesiásticas que nos norteia hoje na igreja atual. Agora olha para o teu irmão e diga, se dependesse de Ananias, um homem desse era jogado fora. Se depender de alguns crentes, a missão não será feita. Se depender de alguns líderes, a obra não vai avançar. Mas eu vim aqui como profeta de Deus para dizer, a obra depende dele. Ele está levantando uns de chifre, de sirene. Delemaramai chorebahas. Elemarai choreva calabahash andarabai. Dolemarava suribi calabahai. E para encerrar,
Se coloque de pé. Coloca a Bíblia na cadeira, o menino debaixo da cadeira. Fique com as mãos livres. Dê as mãos ao seu irmão e diga para ele assim: tem povos, nações clamando por alguém. Você consegue ouvir o gemido dessas almas? Cando remando rebaixando rebagai, cando remanto que prevadasse andorebai, que torebagada sarabagai. A igreja precisa abrir a mente, os olhos. E eu vou fazer algo aqui que eu digo toda vez que eu vou fazer isso, que eu não gosto de fazer, mas toda vez que o Espírito de Deus me impulsiona, eu faço, porque eu acho que não precisa chamar você na frente todo culto, para não virar uma moda. Tem que ser uma coisa dirigida por Deus, e o Senhor me dirige a fazer isso hoje. Quem está disponível a romper a zona de conforto, a ver diferente, a olhar as nações com amor e dizer: Deus, eis-me aqui. Eu sou pequeno, limitado, talvez eu não tenha as habilidades, mas eu estou disponível. Se você é um destes, saia agora do seu lugar e venha aqui diante do altar. O Senhor está neste lugar, eu sinto. Venha aqui à frente, se proste diante desse altar e faça a sua entrega agora nesta noite. Você é um destes uns. De Chipre e de Cirene. Me diga aqui, Jaime, me dá o nome de algumas cidades que está aqui no fórum. Você é de Cascavel, Pacajus, Maracuru, Tabuleiro do Norte, Fortaleza, Umburaú, Nobreza, Bederibe, Chorozinho, Horizonte, Pacajus, Pindoretã, Caponga. Diga-me aqui, Senhor, de Almofala, de Amontada, de Andressa, de Bela Vista, do Brás, do Cariré, do Canaã, do Camará, do Camoci. Diga-me aqui, Senhor. Tem gente querendo só holofotes, mas eu estou aqui para fazer o teu trabalho. E para aqueles que estão se disponibilizando, assim diz o Senhor: eu te dou graça, eu te dou autoridade, eu abro as portas, eu providencio os recursos. Eu estou sentindo algo de Deus acontecendo aqui agora.
Você que está em pé, estenda a mão para cá, os pastores, estenda as mãos sobre o povo. Você que está de joelho, se renda agora diante de Deus. Passos para a missão transcultural, sair da zona de conforto, quebrar paradigmas. Você precisa ver como Jesus, você precisa sentir como Jesus, você precisa olhar como Jesus. Tem alguém gritando na Índia, tem alguém clamando em Cuba, tem alguém clamando na Venezuela, tem alguém gritando no Paraguai, tem alguém gritando no Líbano, no Iraque, no Afeganistão, tem alguém gritando na França, tem alguém gritando em Portugal, tem alguém pedindo socorro na Espanha, e Deus está levantando no Ceará uma geração de missionários que vai invadir os 5 continentes da terra, e aonde tiver um vaso disponível, seja cheio agora, seja tomado pela glória agora. Há uma nuvem de glória que enche esta casa, e se você deseja, tome posse, participe. Deus, glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo és. O Senhor está mobilizando, eu te dou, e despertando Jesus, no quarto fórum de missões. Jesus. Agora segura tudo aí. Para tudo. Eu quero ouvir só o barulho da noiva. Se levante. Você conhece Josiel? Eu quisera ir ao campo missionário. Pode ficar em pé. Abraça esse irmão que está perto de você e diga: Deus está querendo te usar. Tem lugares precisando de você. Você que não veio aqui à frente, faça isso também. Abrace alguém perto de você e diga: olha, está na hora de pedir a Deus para abrir essa mente, esses olhos. Tem alguém clamando, pedindo, suplicando, e essa noite é para ficar marcado na história da tua vida. É uma noite que o céu reservou. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Vai, deixa Deus acender, reacender. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar, vai, pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos
sem saber que há um Deus. Vai! Eu quisera anunciar, somente tu conheces os meus problemas, somente tu, Senhor, me ajudará. Pois te vi e em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Vai! Irei, Senhor, pra onde me ordenares. Bem forte, Ceará! Eu quisera ir ao campo. Quase todos sem saber que eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Eu quisera anunciar. Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Querido Deus, nós queremos adorar o Teu nome pela maneira tão linda como o Senhor nos confrontou esta noite. Senhor, nós te agradecemos porque viva é a Tua palavra e vive dentro de nós. Obrigado porque o Senhor fizeste os nossos corações arder. Obrigado pelas lágrimas de sinceridade que correm no nosso rosto. Obrigado pelo amor que inflama os nossos corações. O Senhor sabe que pode contar conosco. Eis-nos aqui, eis-nos aqui. Não precisa apertar, nós já obedecemos, nós dizemos sim. Repetimos as palavras dos profetas: eis-nos aqui, não envia outro, envia a mim mesmo. Nós nos oferecemos, nós nos doamos e nós nos entregamos. Usa-nos para a glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. E quem confirma esta oração, diga amém. Vamos aplaudir o nome bendito de Jesus. Vamos aplaudir mais forte o nome de Jesus. Quem acha que valeu a pena ter vindo a este culto de abertura, dá um brado de glória a Deus. Eita glória! Quem quer a bênção final? Glória a Deus. Não saia, por favor. O Diego vai passar rápidos e preciosos avisos. Em seguida, o nosso pastor, o pastor Walter, estará empretando as bênçãos apostólicas. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, esses avisos agora vai diretamente para os inscritos, ok? Primeiro aviso importante, após o culto, os que chegaram e não passaram pelo credenciamento, a equipe vai estar aqui na minha lateral esquerda, fora do templo, e eu preciso que os irmãos passem lá para pegar seu material, inclusive seu crachá, ok? Os irmãos que não fizeram credenciamento, após o culto, passa lá. Por quê? Por favor, os inscritos, olhem aqui para mim. Porque as refeições que serão feitas nas escolas só será liberado para você mediante o seu crachá, ok? Então você precisa estar com o seu crachá, não pode perder o seu crachá, para que facilite a organização
na escola. Outra informação importante, amanhã o café começa às 7 horas da manhã nas escolas, tá? Lá na escola, vai de 7 a 8 horas da manhã o café, e 8h15 começa o nosso devocional no auditório da escola, ok? Amém até aqui? Ok, irmãos, deu para entender? Então, 8h15 nós estaremos no devocional, e lá no devocional nós vamos passar os detalhes acerca do Fórum Kids, a saída para quem vai participar do Fórum Kids amanhã, tá bom? E aí, 9 horas da manhã, nós vamos ter a nossa primeira plenária com o pastor Edvaldo, que ainda vai estar conosco, e logo depois nós teremos a segunda plenária com o nosso pastor de Paulo Ribeiro, que estará conosco amanhã, amém? Ao término do culto, os que não fez o credenciamento faz, e os irmãos vão ter alguns minutinhos para andar aí nas barracas. Pronto. Depois da bênção apostólica, o ônibus vai sair só 20 minutos, ok? Depois daqui da bênção apostólica, com 20 minutos, o ônibus vai estar saindo em direção à escola, amém? Justamente para que você possa caminhar aí nas barracas, os que não credenciaram ainda, passe ali no credenciamento para concluir todo esse processo. Última informação, irmãos, hoje é o primeiro dia, né? Então, nós estamos nos adaptando em relação às escolas. As escolas só foi liberada para nós às 17 horas, porque teve aula. Então, por isso que nós tivemos esse tempo limitado para organizar a escola, ok? Então, quando vocês chegarem na escola, já se prepara para jantar, e após o jantar, vocês organizarem as coisas de vocês, para que vocês possam dormir cedo. Amém, irmãos? Ok? Nos ajude aí, por favor, nas adaptações em relação à escola. A equipe de voluntários já vão estar lá, e lá vocês serão melhores orientados, tá bom? Glória a Deus. Vamos aproveitar esse tempo, não é, que vocês têm aí, de 20 minutos, para comprar os livros aqui do pastor Edvaldo. E você tem a oportunidade de comprar e ele autografar, que ele vai estar lá. Amém? Se tiver qualquer dúvida, os irmãos estão inscritos, a nossa equipe está espalhada por aí. Qualquer um da nossa equipe está pronto para lhe servir. É só você chegar numa pessoa e dizer que está com dúvida. Agradecer os pastores aqui presentes. Deus abençoe a todos, os irmãos. E amanhã é um longo dia. De manhã na escola, à noite aqui no templo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem quer a bênção? O amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre nós, a igreja reunida aqui esta noite e a igreja do Senhor espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Todos dizem amém. 20 minutos para você visitar as